paz do Senhor, Diácono Nelson. A paz do Senhor, pastor Ricardo. A paz do Senhor, vocês que estão mais uma vez na conexão bíblica da Igreja Apostólica Casa da Cura. Nós estamos falando sobre a série Oração, né? A oração Amém. do cristão. A arma poderosa do cristão. Uma arma poderosa. Amém. Pode falar. Quero aproveitar o ensejo para saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Conexão Bíblica. Amém. E para começar, com oração, né? E como de praxe, né? Não podemos, né, Porque deixar de fazer isso. muita oração, muito poder. Pouca oração, Pouco poder. amém. Então, eu vou fazer a oração e o Senhor faz no final. Perfeito. Tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, neste momento, Pai, a Tua presença é inefável, a Tua presença é sempre, porque o Senhor nos selou com o Espírito Santo, Pai. O mesmo Espírito Santo que criou juntamente no início de todas as coisas, o Espírito Santo foi o empreiteiro da criação, Pai. Amém. Senhor, tudo que há nesse universo foi criado através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Senhor, neste momento, continua nos lavando com sangue carmesim, perdoando os nossos pecados, pensamentos, palavras, atitudes conscientes e inconscientes, e que neste dia, Senhor, venha visitar a nossa família que deixamos em casa, as nossas parentes, no caso do Diácono Nelson, Amém. a mãe, a companheira. Sim, Deus. Senhor, que o Senhor venha livrá-la, ela de todo mal, que nenhum mal atinja ela, a Moniquinha, que nenhum mal tente induzir ou fazer com que possa ter incredulidade e que ela seja blindada nesse Amém. momento, em nome de Jesus. Perdoa os pecados dos nossos parentes. Guarda minha esposa, guarda minhas netas, guarda meus filhos, guarda, Senhor, minha filha, guarda, Senhor, o meu genro, guarda, Senhor, a minha nora, guarda todos da nossa casa, nossa família, daqueles que estão aí acessando, estão entrando nesta conexão, Amém. e que nós possamos, neste momento, Pai, com a convicção daquele que é, Senhor, aquele que nos chamou, que nos escolheu, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que nos fez adotivo a Ti, através dessa nova aliança em Cristo, nós tomamos posse daquilo que nós somos, filhos e filhas de Deus, Amém. em Cristo, e desta forma, Senhor, usamos da autoridade, que nenhum mal chegará na nossa casa, Sim, meu Deus. nenhum mal chegará à nossa porta, fazendo menção do Salmo 91, nenhuma peste, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, e que neste momento, Pai, Senhor, traga sabedoria a nós, Sim, meu Deus. abre os ouvidos daqueles que vão acessar, Sim, meu Deus. dá, Senhor, comprometimento com a Tua palavra que é viva e eficaz e não volta vazia, Senhor, que o Seu Espírito flua em nós, no Diácono Nelson e na minha pessoa, pelo Teu grande amor à nossa vida, e nenhum tipo de espírito que estará do outro lado, querendo atrapalhar a pessoa que esteja conectada nesta série, venha ter sucesso. Nós declaramos, saia por 7 caminhos e não volte mais nesta casa, nesta vida, nesta família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Vamos lá. A continuidade do nosso tema, né? Sim, nós estamos falando, né, sobre oração, e vamos entrar naquilo que o senhor falou, né, o que a oração não é, Amém. né? E eu passo a palavra para o senhor, Amém. amém? Amém. E a gente vai tocando alguns tópicos. Perfeito. Eu vou lembrar, né, pastor Ricardo, aos amados que estão nos acompanhando, ou que ainda estão adentrando agora, né, que estão, né, realmente vendo essa live, que nós demos no início, né, como eu disse, hoje é o 4º tópico, mas o primeiro, vale a pena fazer uma retrospectiva. Sim, né, pode fazer. Nós começamos com o tema, o que é oração, Sim, aí o segundo foi vida de oração, exatamente. e o terceiro, por que devemos orar? Amém. Isso foi tudo abordado, se os irmãos estiverem acompanhando, pelo canal do YouTube, né, Facebook da Igreja Apostólica Casa da Cruz, estão todos os episódios ali gravados, né, dessa série. Né? E hoje, como o pastor mesmo disse, né, realmente hoje estamos entrando no 4º tópico,
o que a oração não é. Amém. Então, para dar início, né? O que a oração não é? Ela tem que realmente, como eu disse, fazer parte da nossa vida, né? Como eu disse, né, na aula passada, como a respiração faz parte do nosso corpo. Então, Aleluia. ou seja, por outro lado, o que a oração não é? É bem uma coisa óbvia que ela não é uma reza. Né? Não é uma reza. Não é uma reza, né? Verdade. Algo ali mecânico, né? Assim, os amados amigos, irmãos católicos, né? Não querendo ofendê-los, né? Que tem oração à reza, né? Eles têm como realmente esse costume, né? Essa liturgia, né? Liturgia. Então, para nós cristãos evangélicos, Cristo Jesus, a nossa oração o que é? É falar com Deus. Então, quando nós nos dirigimos ao Senhor Jesus, sempre em nome do Senhor Jesus, né? Que Ele, né, realmente é a porta, né? Como diz a palavra de Deus em João 10, a porta, né? E nós somos, né, ovelhas, né, que adentramos ao aprisco. Então, no nome do Senhor Jesus, nós adentramos a presença de Deus. Então, quando nós chegamos diante da presença do Senhor, nós temos que chegar ao quê? O coração aberto, né? Não de qualquer forma. Então, ou seja, a oração não é uma repetição. Uma repetição, digamos assim. Né? É porque a oração que nós podemos até passar por perto aqui, né? Está lá em Mateus, nós até podemos passar, daqui a pouco a gente pode até dar uma pincelada, né? Sobre a oração que o Senhor nos ensina, né? Ele faz o capítulo 6, ele dá, né, como é que fala? Não digo uma estratégia, mas um modelo. É um modelo da oração, que nós vamos entrar mais na frente. Então, ele dá algumas coisas, né? Por quê? Como o senhor falou, a oração não é uma reza, não é uma repetição. Mas também a oração também não é aquela oração que você implora a Deus, né? Você pode clamar, implorar, mas que você que Deus venha intervir em alguma situação da nossa vida, mas não uma questão que não esteja de acordo com a palavra. Por que de acordo com a palavra? Né? Nós vamos ler daqui a pouco. Quem é a palavra? João 1:2 diz que Jesus é a palavra. Sim, é o verbo e se fez carne. Perfeitamente. Então, esta palavra, ela tem poder, porque é uma palavra que é viva. Por isso que ela diz que ela é viva e eficaz. Perfeitamente. E ela não volta vazia. Porque quem é vivo, ao contrário de quem é morto, né, não tem muito efeito. Mas quem é vivo, ainda filho de Deus, tem o efeito de ser o quê? O nome sobre todo nome. E aí, que quando você faz uma oração que não deve ser feita por questões que não estão na palavra, Deus não vai ouvir, né? E aí, né? Você tentar convencer a Deus que você é merecedor destas coisas, né? Qual é a oração que não poderia estar na palavra? Vou dar uma pincelada aí, o senhor pode até me ajudar. Por exemplo, né? Sim, tem uma pessoa que está esperando, né, alguma coisa, por exemplo, na questão sentimental, acho que a gente até falou na semana passada. A pessoa está sozinha, pedindo a Deus uma mulher de Deus, um homem de Deus. Tem um propósito, né? Tem um propósito e tal. Ah, Senhor, cadê o meu varão? Cadê minha varoa? Cadê meu varão? Aí um dia se encanta com uma mulher, ou se encanta com um homem, só que esse homem e essa mulher são compromissados. Não, mas foi olhar à primeira vista, tá? Ela respondeu meu olhar, saímos para tomar um café, sentimos um negócio, mas ela não é teu, filho, essa mulher não é tua, ela tem uma aliança com alguém. E vice-versa. Ah, não, mas ele pareceu o príncipe do cavalo branco. Não, você vai casar com o cavalo branco, mas não vai casar com o príncipe. Né? Então, a pessoa, na ilusão, né, por não conhecer a palavra de Deus, né, a pessoa fala, mas vem na ignorância, né, fala, mas eu vou pedir a Deus que a pessoa, aquele homem ou aquela mulher se separe daquilo. É lógico que essa oração Deus não vai atender. Não vai ouvir mesmo. Não vai ouvir. Pode até ouvir, mas não vai atender. Não vai atender. Né? Não vai atender mesmo.
Por exemplo, nós tivemos um caso, quer dizer, na época de 1 Samuel capítulo 1, né, a Ana, né, que naquela época não deveria ser, tinha casado com um cara que tinha outra mulher, né? Então, ali ela estava pedindo um filho, justo. Ela não estava pedindo para a outra mulher morrer. Não, né? realmente. E ele estava na antiga aliança. Ela não poderia ter filho, né? Não podia ter filho. Ela queria que Deus justificasse, mas no primeiro momento, nós até tivemos uma ministração com o pastor Fábio sobre essa questão. Exatamente. E se ela pedisse, se ficasse no filho, demorou muito, né? Depois ela foi mãe de outros filhos. Tanto que nessa passagem, né, que eu 25 anos, né? 25 anos. Então não foi um ano. Então acho que Deus estava preparando porque ela queria o filho para falar, olha aqui, viu? Eu tenho filho também, né? Não é essa oração que chega. E apesar que não estava na nova aliança, né? Estava na antiga aliança. Então exatamente. Era Deus de Abraão, Isaac, Israel, ou Jacó, né? Então ela, com certeza, naquele momento, no último ano, ela mudou a oração. Senhor, eu quero E a palavra de Deus diz, né? Que ela queria um filho, que ela entregaria este filho para a casa do Senhor, para ser um homem de Deus. E foi um último juiz, o profeta Samuel, né? Sim. Então, você vê que a oração, quando ela mudou a oração, Deus mudou a causa dela. Né? Exatamente. Então, é aquilo que eu falei há pouco, né? A oração tem que ter um propósito. E quando ela mudou o propósito, né? Que ela, a princípio, aos 25 anos que ela estava orando, ela estava só para realmente, ela estava fazendo com a oração para haver uma disputa, né? Exatamente. Para realmente, né? Aquela mulher, como é que chama? A mulher, qual ela? Isso que me fugiu então, aqui. Penina. Penina, né? Ela estava fazendo aquela oração para realmente, assim, como o senhor falou, para chegar para a Penina e falar, olha aqui, ó. Você tem condição de ter filho, eu também tenho, sabe? Só para se desobedecer, sabe? Só para realmente se gloriar. Aí, quando ela mudou o propósito, né? Ela falou, eu quero ter um filho para entregar na tua casa. Aí Deus atendeu. Então, porque diz assim no capítulo 1 de 1 Samuel, capítulo 8, né? Vamos lá no capítulo 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente porque amava a Ana, né? Quem dava, na verdade, vamos lá, versículo 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e todas suas filhas. Porém, a Ana, ele fazia uma oferta excelente, maior, né, do que para a Penina, embora o Senhor a tivesse tomado estéril. E a sua rival, excessivamente, a provocava. Quem provocava a Ana? Penina. Né, para a irritar, porque o Senhor a tinha tomado como estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. E assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Você vê que ela não comia, a outra irritava. Por quê? Né? Ela tinha alguns filhos, né? Eu só li o 1 Samuel? Capítulo 1. Capítulo 1, aí eu estou no versículo 8. Então Eucana... Até para os irmãos acompanharem do outro lado. Sim, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Né? Então, ele devia sentir, né? A gente imagina a dor que ela tinha por não ser. Mas ele sabia que não era proposital, não era por dor, era que ela era estéril. Realmente, né? Então, no versículo 9... É uma deformação, digamos assim. Sim, e aí no versículo 9, ela se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ele, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares à minha aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres,
mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, olha só, o darei. Quer dizer, ela queria um filho, ia ficar 9 meses na gestação com o filho, a parteira ia tirar o filho, ela ia de mamar, quando chegasse a idade, né, de desmamar, ela já ia preparar o filho para estar na casa do Senhor. Na casa do Senhor. Então, o darei os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, ainda fez, né, um voto, né, que a gente chama de Nazireu. E sucedeu que, perseverando ela em orar, quer dizer, ela não desistiu, né, perante o Senhor, ele observou a sua boca. Aí tem aquela passagem que pensou que ela estava bêbada, enfim, mas ela estava muito amargurada. Você viu aqui no versículo 12, né, que diz, né? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Então ela não queria saber quem estava ali. Até o sacerdote falou, mas essa mulher está babuceando, que negócio é esse? Então ela determinou, né? Eu não vou desistir. É mais um detalhe que, dentro do tema que nós estamos abordando hoje, o que oração não é? Ela não pode ser algo que você venha orar e desistir. Exatamente. Tem que ser algo perseverante. Né? Tem que que é perseverar, né? É algo contínuo. Certo? Você falou tudo. Perseverar é ser contínuo. Você, né, você não olha o tempo, se está chovendo, se está frio, se está calor, se está isso, está aquilo. Não interessa. Interessa exatamente sua intimidade, de acordo com a palavra, com Deus. Exatamente. Né? E aí, né, mas na frente a gente vai falar, né, sobre algumas observações dessa oração que nós temos que fazer, né, a Deus. E aí, naquele momento, né, Diácono Nelson, a gente percebe que ela tomou uma posição. Eu creio que a Penina não deixou de irritar ela. Eu digo que a irritação que a outra fazia e provocava foi um motivador de motivar Ana a tomar um posicionamento. Eu só vou sair daqui e tal. E não fechou o relacionamento com Eucana. Porque podia falar assim, a sua outra mulher está me provocando, escolhe, ou eu ou ela. Podia colocar aí na parede, né? Então, mulher sábia edifica a casa, mulher tola a destrói, né? Rei Salomão, pelo Espírito Santo, falou no livro de Provérbios. Então é o momento que eu tenho que entender que eu tenho que fazer com que esta oração tenha efeito. E a oração tem efeito quando você está de acordo com a palavra de Deus. Perfeitamente. Né? E mais uma coisinha que o senhor queria falar aí, que não pode ser, eu só vou dar uma cutucada, a gente não pode convencer ou tentar convencer a Deus que nós somos merecedores. Oh, Deus! É lógico, ele bater no peito. Eu sou merecedor, eu vou na igreja, eu jejuo, eu faço ação de graças, eu sou isso, aquilo. Como diz ali que o senhor falando, que pombo de Adão, né? Senhor, tem uns que ainda tem a petulância de falar, né? O senhor é obrigado a me abençoar. Exatamente. Sabe por que razão? Porque as pessoas confundem. Realmente, que a oração você tem que reivindicar de Deus. É uma oração de reivindicar, né? Sim. Reivindicar quando o quê? Quando você está com a sua vida pautada na palavra de Deus. Sua vida santificada, né? Opa, aí tem mais uma coisa. A sua oração, ela para subir, né? Ela tem que ter alguns critérios, né? Então, uma oração que não é, assim, que não é respondida, uma oração que não pode ser, né? Deus pode até ouvir a tua oração, mas ela não pode responder. Por quê? Porque você continua bebendo, você continua se drogando, você continua fumando, você continua se prostituindo, você continua vendo coisas que não deve, você continua e fala, Senhor, e meu emprego, Senhor, e a minha casa, Senhor, e você não muda. Justamente. Né? Então, aí
a gente diz assim, o diabo, eu vou falar assim, vai pegar o exemplo lá de Jó, né, no livro de Jó, o que acontece? Que lá no capítulo 1 diz que Satanás andava, rodeava a terra e chegou até o trono de Deus. Né? E Deus falou, viste o meu servo Jó? Né? Então, Satanás está rodeando a terra. Os anjos deles estão trabalhando também. Né? A sua hierarquia está trabalhando. Aí, de repente, né, você pega numa situação, você está orando, Satanás vai falar assim para Deus, o senhor vai responder uma oração desse aqui? O cara se prostitui, o cara faz isso, o cara faz aquilo outro. Vai ouvir a oração dessa? Ele não se arrepende, ele não muda, ele não faz com que a oração do justo, que tem muitos seus efeitos, venha o quê? Acontecer na vida dele. E o inimigo das nossas almas, como conhece muito bem a palavra de Deus, né? Que ele mostrou muito bem isso, né, no Evangelho de Mateus, né? Quando ele tentou Jesus no deserto, né? Exatamente. Que ele citou o Salmo 91. Então ele pode muito bem, a pessoa que está em pecado, né? Ele pode muito a pessoa se dobrar diante de Deus, e ele até mesmo tentar aquela pessoa assim, acusá-la. Você não é digna disso também. Exatamente. Se a pessoa não se arrepende dos seus pecados, né? Sabe? Não pede perdão a Deus, né? Então ela fica debaixo do quê? Do acusador. Né? E aí a gente vai para... Posso até citar, né? Um texto muito conhecido, né? Do profeta Isaías, né? 59, né? Ele diz muito bem, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas aqui vem a condição, né? Mas as vossas iniquidades fazem divisão. Exatamente. Entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto. De vós, para que não vos ouça. Você vê como que é? O que impede nossas orações de ser ouvidas, né? Tá? O que é? O nosso pecado. Aí você vê lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, né? E orai uns pelos outros para que sareis. Aí depois a gente vai entrar lá na frente. Por que eu tenho que orar um pelo outro? Porque para eu ser sarado. Eu não posso fazer uma oração totalmente egoísta, só abençoe minha família, minha casa, meu Senhor Deus. Né? Não, tem que orar pelo mundo, porque o mundo jaz no maligno e tem pessoas do outro lado do mundo que estão passando grandes aflições, privações. E aí diz, a oração feita por um justo. Que justo é esse? Não, eu só faço bem. Eu sou um cara... Né? Cara bom, né? Cara bom, eu não faço mal. Né? Eu sou um cara show. Né? Não, a sua oração não vai ser respondida porque você é um cara show. Você é uma mulher showa. Né? Não sei se é. Então, não é isso. Showwoman. Showwoman. Então, você é justificado porque Deus te escolheu, Jesus te escolheu, né? Não foi nós que escolhemos ele. Então ele te escolheu, você reconheceu essa escolha, você se identificou com o Espírito Santo que te falou que você é pecador, você pediu perdão pelos seus pecados desde lá de trás até o dia de hoje e tem feito isso continuamente, né? Para a sua oração ser subida, né? Por isso que a gente depois passa no Mateus 6, que é a estrutura da oração. Aí você entende que você é justificado, porque Jesus te justificou se aproximar de Deus. Você não poderia se aproximar de Deus. Né? Na semana passada o senhor falou, né? Todas as religiões são boas? Não, não tem isso, não. Nós não ministramos religião, nós ministramos o amor de Deus em Cristo Jesus. Que Jesus é o caminho, não tem S, né? Nem no português, nem no inglês, nem the way. Então não tem, né? Então o caminho, a verdade, the truth, a verdade, né? As verdades, tem muita verdade que é mentira, né? A verdade, e ele é a vida. É a vida, né? Ele nos deu vida.
Mas que vida é essa? Dessa para uma melhor. Sem Jesus você não vai para aquele lugar. A vida que Jesus nos ofertou em nosso lugar, trocou, se assim pudesse fazer, né? Porque nós deveríamos estar no lugar dele. Não, a gente não tinha condições. Não tinha condições técnicas humanas de ter, né, esse corpo para ser crucificado na cruz. Não tinha. Então Jesus, ele se colocou diante de toda a humanidade, se tornando maldito. Que morte de cruz era o significado, Deuteronômio diz que quem fosse pregado na cruz se tornava maldito de Deus. Por isso que quando Jesus falou, né, Senhor, por que tu me abandonaste, né? Lama sabachthani, né? Ele falou em aramaico, né? Ele falou em aramaico. Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque nesse momento Deus tinha que ficar, ele é santo. Ele não podia ver toda aquela maldição, né? Jesus foi aquele imã que trouxe toda a maldição para ele, né? Desobediência de Adão e Eva, todas as enfermidades, todos os pecados, né? Ele foi todo um imã. Porque, como diz em Isaías 53, né? O castigo que nos traz a paz, amém, estava sobre ele. Exatamente. E pelas suas pisaduras nós fomos salvos. E é isso que nós temos que entender. Toda a nossa condenação, tudo que nós haveríamos de passar pelo nosso pecado, foi sobre Jesus. Exatamente. E as pessoas acham que é tão... como é que eu posso dizer? Eu só tem que aceitar Jesus? É só isso? Sim, ele já fez o maior sacrifício. E eles não dão valor. Ninguém dá valor. Ninguém dá valor de ser quebrantado, se quebrantar diante do amor de Deus, né? E se sujeitar o que Deus gostaria que nós fôssemos, né? E como é difícil, né, para o ser humano se render ao Senhor Jesus. Então, sabe, algo como a palavra diz, é de graça. Ele já fez graça. Tudo. É um favor imerecido. Exatamente. Nós não merecíamos o que o Senhor Jesus fez por nós. Não merecíamos. Não merecíamos de forma nenhuma, porque, como diz, a pessoa pode se perguntar, mas eu não estava na época de Jesus, eu vivo nos dias de hoje. Por que Jesus morreu por mim? Mas a palavra de Deus diz até oração sacerdotal, né? Acho que fala, né? E fala, eu não oro só por eles, por esses. Não, é João 17. 17, né? Exatamente, João ele 17. Fala, e o Senhor Jesus diz o seguinte, ele orando pelos discípulos ali, falou, eu não oro só por esses que estão aqui, mas de todos aqueles que hão de crer em mim. Amém. Ele já está falando do futuro. Exatamente. Então Jesus não morreu só pelos da época, mais de 2000 anos atrás, e morreu por mim, por pastor Ricardo e por você também. Amém. E aí a gente vê que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Porque é uma oração onde nós estamos limpos diante de Deus, né? Nossa veste mais branca, mais alva do que a neve. Nossos pecados, né, lavados no sangue de Jesus. E neste momento, o diabo olha, ele não pode reter, porque ele, em vez de ver a veste branca, ele vê o sangue de Jesus em toda a nossa, amém, na nossa presença, né, no nós nosso corpo. A nossa vestidura, né, espiritual, exatamente, foi mudada. Né? Então, aí, o diabo não pode impedir essa oração, porque ela vai estar de acordo com a palavra e vai estar santificada, porque nós somos justificados nessa santificação que nós aceitamos e nos rendemos a ela. Eu quero também frisar, né, que o que é considerado na palavra de Deus o justo? O justo é sem culpa. Muito bem, sem culpa. Sabe, diante de Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus, Deus nos considera, eu, pastor Ricardo, você aí, você não tem culpa mais diante de Deus. Porque o Senhor Jesus já fez tudo por você e por mim, pelo pastor Ricardo. Exatamente. Então nós estamos justificados diante de Deus. Exatamente. Então, é um momento que a gente tem que ver que
a oração ela tem critérios, tem que ser obedecidos, né? Tem que ser obedecido. Estou olhando a hora também. Perfeito. E aí, também não adianta a oração não é tentar convencer os outros do nosso relacionamento com Deus, né? Não é dessa forma. Não é dessa forma. De forma, né? Tem aquela passagem, né? Que é do samaritano, né? E o fariseu, o samaritano, né? Então, nós temos ali a comparação dos dois, né? do rico, né? Do rico e publicano, né? É isso? Acho que é o samaritano. Da parábola, né? Que Jesus falou do samaritano e o publicano, né? Isso. Então, a gente tem que entender que não pode ser esta oração, né? Então, aí, nós vamos lá pedir uma colinha aqui, né? Para os universitários. Lucas, capítulo 18. 18, né? Eu estava tentando procurar aquele dia. Essa passagem? Exatamente, você falou certo. Do rico, né? Do fariseu e do publicano, né? Então, aqui. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado em a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: Ainda te falta uma coisa, vende tudo, mais para baixo. E ouvindo ele isto, ficou muito triste. Né? Vendo Jesus ficar muito triste, disse: Quão difícil entrar no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil que entrar, eu acho que não é aqui, não. Na verdade, ninguém aqui tenha deixado sua casa, pais e irmãs, que não haja de receber muito mais. Não é essa aqui. Não é do jovem rico que o senhor está? Não, estou no jovem rico, mas não é essa. É que o senhor está falando do fariseu do publicano? Esse é uns versículos anteriores, 18, 9, né? Posso ler? Pode ler. E disse também esta parábola a uns que tá cheio, confiavam em si mesmos, né? É verdade. Então, confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí no 2 homens subiu ao templo, oraram um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, né? Aqui do meu lado, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos e tudo quanto possuo, né? Sai com toda aquela soberba, arrogância, né? Aí o publicano veio. O publicano, porém, estando em pé, de longe, né? Sabe? Nem ainda queria levantar os olhos no céu, sabe? A humildade, né? A vergonha. Exatamente. Né? Mas batia no peito, né? Dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Reconhecendo o seu pecado, né? Sim. E aí, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, né? Ou seja, o publicano, né? E não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Olha só, então, você vê a posição. Aqui, o fariseu, o que é o fariseu? O fariseu é aquele que conhecia todo o rito judaico, né? Todo o Torá, conhecia até os livros, né, agregados ao Talmud, né? Tinha um conhecimento. Pessoa letrada, né? Letrada, conhecida. Então, conhecia, não era uma pessoa qualquer, normalmente era uma pessoa de uma certa honra social, né? Uma classe social um pouco mais, porque havia na época até uma dificuldade de pessoas que entendiam e sabiam ler, né? Ainda mais entender, né, a palavra de Deus. E até mesmo só eles tinham acesso, né, ao livro, no Torá, não só ele, né, tinha essa autoridade. Né? Sim. As pessoas comuns acreditam, né,
não tinham Não tinham. tanta autoridade. Eles ouviam. Não é que nem nos sac- dias de hoje, né? Nós temos a palavra de Deus, Sim, qualquer pessoa, por mais humilde que seja, né? Você pode entregar uma Bíblia, né? Ou até mesmo o Novo Testamento. Ela pode muito bem ter acesso, né? exatamente. Esse livro sagrado. Não era assim na época, né? Do Senhor Jesus, né? E aí o diácono percebe que ele começa a oração pelo lado errado. Ele começa a dizer quem ele é. Ele olhava para o espelho e ele achava um homem de honra, letrado, conhecedor. Só que ele olhava, Homem de valores. homem de valor, ele olhava, ele via o quê? Um glamour externo. Talvez de uma conquista que ele conseguiu, mas isso não tem prioridade para Deus. De forma nenhuma. Para Deus não é o que você é, o que você conquistou. Isso é chamado na psicologia como egocentrismo, né? Exatamente. Egocêntrico, né? Você pode ter várias faculdades, né? Por isso que ali, até acho que eu li sem querer, né? Eu li lá a questão do rico, né? Então você vê, você pode ter conseguido, né? Fazer várias universidades, conseguir, né? Mas você vê aqui, fala sobre um homem rico, ele só precisava fazer tudo. O que era? Deixar o que ele tinha conseguido durante todos os anos? Não. Era exatamente uma posição, porque o coração dele estava na riqueza. E quando você vê uma pessoa que ela conseguiu, né, batalhando, né, mas ela conseguiu, ela acha que ela é a super pessoa, e começa uma oração totalmente errada, dizendo, né, já vi até, né, irmãozinho falando assim, eu sou crente, Senhor, aqui do meu lado é um macumbeiro, um espírita que fica fazendo barulho à noite, chamando os Exu, tranca a rua do inferno, eu sou filho de Deus, como é que sou? Se você começou a oração desse jeito, você fala assim. Começou errado. Então, a oração que não pode ser feita, porque por mais que você seja filho de Deus, se você tem um vizinho que ele gosta de tocar um atabaque, a oração tem que ter aquele propósito que o Senhor falou, qualquer, Senhor, ele é um ignorante na fé. Ele não te conhece como eu te conheço. Usa-me a tempo e fora de tempo para eu levar o teu amor. Que lógico, realmente assim. Muda essa situação de cegueira que ele tem. Me usa como um canal de bênção. Me usa, ou use outra pessoa como canal de bênção. Exatamente. Se eu comecei errado um relacionamento de vizinhança com o meu vizinho, neste momento, Senhor, eu quero te pedir perdão. E que eu possa me aproximar como Jesus se aproximava e os fariseus ficavam indignados. Como é que se come com pessoas que andam com prostitutas, com pessoas que são publicanos, que são que nem o Zaqueu, né? Explorava, né? Explorava, tal. E Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão enfermos. Exatamente. Aqueles que precisam de cura. Então, essa oração aqui, esse fariseu, ele começou a mostrar o que ele fazia. Jejum 2 vezes na semana. Né? Se fosse, acho que Deus olhava assim, você não faz mais do que a tua obrigação. Tanto que sou dizimista de tudo quanto possuo. A palavra de Deus diz, né, que até uma parábola, por mais que nós façamos, nós somos considerados servos inúteis, né? Exatamente. Mas não quer, aí é um erro de interpretação. A pessoa fala, então não adianta eu trabalhar para o Senhor, fazer a obra de Deus, se Deus não me chama com um servo inútil. Não, aí a palavra de Deus a gente tem que ver o contexto, né? Aí talvez a palavra de Deus queria explicar o quê? O seguinte, para mim e para você, que realmente quando você faz a obra de Deus, querendo o quê? A glória para si. Não é isso? Exatamente. Aí você considera servo inútil, porque você está buscando, sabe, o seu próprio mérito. Agora, quando você faz por amor a Deus, sabe, realmente, a gratidão pelo que o Senhor Jesus fez por você, aí não, aí, o que é? Jesus te considera o quê? Amigo. Amém. Não é verdade, pastor? E é interessante que ele chegou aqui e ele falou, graças te dou, porque eu não sou que nem o outro. Desprezando, né? Quem é você para dizer que você é maior do que ele? Né? O Jesus teve uma situação lá entre os irmãos
que a mãe de um deles queria falar assim, coloca o meu filho à direita, outro à esquerda. É verdade, né? Que tem um poço, né? Né? Que Maior posição, lá. Né? que posição é essa que você quer? Mas aqui, ele de pé, e aí o publicano também estando em pé, mas afastado, não devia estar nos primeiros lugares, como Jesus falou, evitar os primeiros, né, que querem os primeiros lugares, mostra as ofertas que dão no gasofilácio, né? Então, ele não se sujeitava a olhar para cima, para os céus. Teve tamanha assim, a vergonha, né? Ele realmente, ali no caso, ele estava reconhecendo a sua pequenez, né? E ele batia no peito dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele vai lembrar só outra passagem, né? Os 2 ladrões na cruz, né? É verdade. Muito bem, né? Um dos ladrões chegou e falou, você não é o filho de Deus? Por que você não tira nós daqui? Aí o outro ladrão falou, quem é você para falar? Você nem teme a Deus. Você viu? Falou pro companheiro ali, né? O ladrão, né? Nós merecemos estar aqui. Esse homem nenhum mal fez. É aquilo que o Senhor Jesus disse, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Entendeu? Jesus mesmo ali ensanguentado, né? Toda aquela dor pregada no madeiro, né? Ele ainda, você viu? Teve compaixão, né? Daquele homem. O tamanho o amor do Senhor Jesus. É interessante, né? E em Mateus 27 diz que as pessoas embaixo, antes disso acontecer, blasfemavam, balançando a cabeça, dizendo, tu que destróis o templo, em 3 dias eu reedifico, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Aí, ó. Eu acho que Jesus lembrou lá de Mateus 4 e Lucas 4, né, na tentação, né? Exatamente. E aí eu acho que, nesse momento, o que acontece? O ladrão, os dois estavam ouvindo a murmuração lá embaixo, né? Porque diz que os príncipes, os escribas, os anciãos, os fariseus, né, estavam ali, dizendo, salvou os outros, curou os outros, né? E não pode salvar, se é rei de Israel, desça dessa cruz e creremos. Olha só. Vale até lembrar, né, pastor Ricardo? Confiou em Deus, livre. Confiou em Deus. É o que o Espírito Santo está falando, né? Para alguém que os nossos irmãos, os amigos estão nos acompanhando. Você está passando por uma situação de perseguição. É verdade. Muitos estão se acusando, dizendo, onde está o teu Deus? Você ajuda todo mundo, ora por pessoas. O Espírito Santo manda falar para você, viu, amado? O seu trabalho não é vão no Senhor. Amém. O Senhor Jesus vai te recompensar. Assim como tem feito comigo e o pastor Ricardo, né? Em nome de Jesus. Um dia, aquele que você, como nós falamos agora há pouco, quem está sendo humilhado, você que está sendo humilhado, um dia, só um pouquinho de tempo, que há de vir virá e não tardar. Você vai ser exaltado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, em nome de Jesus. Assim o Espírito Santo manda para você. Amém? E aí em Lucas, né, na crucificação, ele tem a passagem aqui, diz, e também conduziram outros 2 malfeitores para ser com eles mortos, né? Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, o caveiro, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque eles não sabem o que fazem, né? Aqui já entrou direto, né? Os soldados escarneciam, né? Colocavam sangue ali. E ali no versículo 42, no versículo... Do capítulo 23. 23, 42. Né? 23, no 40, vai. 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. No Mateus, a provocação começava embaixo. Aqui a provocação veio para cima. Veio para cima, você vê como que é. E respondendo, porém, o outro, repreendia, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça,
porque recebemos o que os Isso. nossos feitos mereciam. Merecíamos. Mas este homem nenhum mal fez, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que humildade. Humildade. Está sofrendo, está com as mãos furadas que nem Jesus, mas não estava na mesma missão de Jesus. Ele estava cumprindo uma condenação do que eles tinham semeado em vida. E Jesus estava cumprindo uma missão que ele não semeou, mas que ele estava colhendo para nós. Os seus feitos. Exatamente, como diz a palavra aí, não, Senhor Jesus não tendo pecado, né, e se fez pecado por nós. Exatamente. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Amém. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi aquilo que o Senhor falou. Amém. Né? Eu só esqueci um detalhinho lá aqui, que quando o ladrão falou: Senhor, lembra de mim, né? Quando entras no teu reino, né? É verdade. Né? Não, mas é detalhe. Então a oração é a chave para o sucesso de uma vida cristã. E quando está pautada no verbo que se fez carne, Jesus, as coisas não... Porque nós sabemos que devemos orar. É uma ordenança de Deus. Né? Nós falamos alguns versículos, né? Falamos a Lucas 18 sobre a viúva, né? Falamos sobre aquela viúva que estava sobre o juiz Emílio, que não estava dando. Lucas né? 18. Né? Exatamente. Mas nós temos outras passagens, né? Colossenses 4:2, se o senhor quiser ler. Colossenses 4:2. E eu vou ler Filipenses 4:6. Nós estamos chegando no finalzinho aí, né? Perfeito. Estamos com Colossenses 4:2, eu vou em Filipenses 4:2. Isso. O tema, né? Exortação, a oração e a sabedoria. Né? Exortação é o quê? Deus chamar a atenção. Né? Exatamente. Também em amor, né? Antes eu vou ler Efésios 6:18. Não, mãe, pode ler. Pode ler. Então, aqui, os irmãos, Colossenses 4, versículo 2. Os irmãos que nos acompanham. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças. O que a Ana estava fazendo? Perseverando na oração. Né? Perseverando na oração. 25 anos, né? Perseverando, não desistindo. Tem gente que começa a orar, passando. Senhor, está nas tuas mãos, vai. O Senhor conhece o coração. Ele conhece, mas porque ele colocou as pessoas para você interceder. E aqui eu posso até colocar dentro de até eu conheço as anotações que eu fiz aqui, né? A pessoa pode muito bem chegar dentro dessa oração que ela não chega a perseverar, ela pode muito bem falar: mas por que eu vou continuar? Deus já sabe que eu já pedi, né? E aí a pessoa desiste. Lógico que Deus conhece nosso coração. Mas o que é o propósito da oração? Para revelar nossa obediência e dependência ao Senhor. Exatamente. Esse é o propósito. E aí a oração é para tornarmos conscientes do quanto necessitamos de Deus e da confiança que Ele nos responde como a sua vontade. Então, a gente tem que saber que Deus é Pai. Então, é você saber que você agora, como filho ou filha de Deus em Cristo, você tem uma mente nova, tem que ter consciência daquilo que é você colocar as suas esperanças na palavra de Deus. Quando você coloca a sua esperança na palavra de Deus, ela faz aquilo que lhe apraz. Né? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Por quê? Porque Jesus disse: a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito de Deus vivifica esse livro. Já falamos algumas vezes que esse livro não pode ser de uma forma normal. Você abre o livro lá do prefácio, no começo, e vai lendo normal. Você tem que pedir em oração a Deus, né? Não é pedir a Jesus, é pedir a Deus, em nome de Jesus, que Ele venha revelar através do Espírito Santo o que tem a palavra de Deus. Amém. Né? Então, eu ia ler a passagem, né? Efésios, né? Não, eu vou ler Efésios, que está na armadura. Eu Colossenses 4:2. Você Colossenses 4. Eu li Colossenses
sobre Efésios. Eu vou falar Filipenses, mas eu parei aqui em Efésios 6,18 diz, né? No 17 diz assim: tomai o capacete da salvação, também o capacete da salvação é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quer ver? A palavra de Deus é uma espada. Né? Uma espada de dois gumes. Como diz, né? Hebreus 4,12. Isso, uma espada de dois gumes. E aí, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Quer dizer, esse Espírito é no Espírito Santo. Isso. Mais uma vez falando sobre perseverança. Né? Exatamente. Porque nesse momento, quando você direciona pelo Espírito a oração, ela tem um dunamis, um poder sobrenatural que vem ajudar. Começa Amém. Mecanicamente e depois vai pelo Espírito. Amém. Porque diz aqui, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os homens santos, ou santos, né? Mulheres também. Então, quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo que Deus, ele nos deu algumas regrinhas, né? E essas regrinhas, se a gente tomar posicionamento nessas regrinhas, a gente vai ver que as coisas vão andar e o céu não vai ser de bronze. Amém. Né? Pode falar. Mas um detalhe, né? Muitas vezes a pessoa começa a orar com um propósito, como nós falamos, e parece que nada está acontecendo. Né? Pelo contrário, parece que foi o pastor Ricardo, Diácono Nelson, eu comecei a orar para as coisas piorarem. Né? Muitos irmãos falam isso comigo, né? Então, o pastor Ricardo também, tem muitos irmãos, né? Já falaram isso para mim. Sim. Mas o que é? Porque os céus estão se movendo. No mundo espiritual, algo está acontecendo. Amém. E a gente vale mais uma vez lembrar sobre, né, sobre a oração, né? Que é daquele que realmente 21 dias, né, de Daniel, né? Sim. Você viu o anjo quando veio o atender e falou, desde o primeiro dia, sim, eu ouvi a sua oração. Mas por causa do quê? Do príncipe da Pérsia, né? Exatamente. Eu fui impedido de trazer, sabe? Responder a sua oração, mas você viu que desde o primeiro dia foi ouvido isso. Então, quando nós oramos ao Senhor, sabe, com fé, com perseverança, nós temos que crer que o mundo espiritual começa a se mover. E as forças contrárias a isso começam a realmente se opor, né? Para que você venha desistir. Há uma luta espiritual. Por isso que nós colocamos, eu acho que está dando um retorno aqui que não é legal. Acho que não está dando um retorno bacana aqui. Mas... Amém, vamos dar continuidade. No livro de Daniel, né, a gente percebe que no capítulo 9, a oração de Daniel, né? Isso. E no versículo 20, Gabriel explica, né, o motivo. Mas o que acontece? Colossenses 4:6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Então, o que uma oração, ela pode começar, você está inquieto, você está preocupado, mas você não pode continuar. O coração está atribulado. Você não pode continuar nessa inquietude, nessa preocupação, né? Porque você vai estar impedindo, você tem que, nesse momento, como diz aqui Paulo ao livro de Colossenses, né? Antes das vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e ação de graça. Amém. Porque é o momento que você coloca, você se esvazia da tua ansiedade. Ansiedade, nós até falamos, ansiedade é uma parede que separa você de Deus, que traz incredulidade. Traz incredulidade. E essa incredulidade é que faz com que a gente tenha dificuldade. Né? Não sei se o senhor achou. Essa passagem? Não. Filipenses, Colossenses 4:2, você já leu, né? Sim. Tá. Então, Colossenses 4:2 já li. Então, o caminho indicado por Deus é a oração. Né? Nós vamos que lá, né, quando o senhor falou da oração sacerdotal, mas no livro de João mesmo,
no capítulo 16, antes da sacerdotal, né? Ele diz ali, Foi antes, né, da sacerdotal. antes da sacerdotal, a sacerdotal é 17, ele começa no versículo 1, ora por si mesmo, depois ora pelos seus discípulos. Mas no 23, e naquele dia nada me perguntareis, na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos lá há de dar. Então, uma oração não pode ser o quê? Uma oração que não seja feita em nome do Pai. Uma oração pelo Espírito. Vou orar pelo Espírito Santo fazer, não. Vou orar para Jesus fazer, não. Eu oro para Deus Pai, em nome de Jesus, para que ele opere essa situação. Fala até, acho que em Timóteo, ele fala, há um só mediador entre Deus e o Pai. Exatamente. Jesus Cristo, né? Exatamente, Homem, né? Exatamente. Mediador, vale muito bem lembrar, né? Aquele que intercede, aquele que está realmente, né, ali entre o Pai, que é a autoridade maior, né? E você que é realmente homem, né? Então, Sim. é só através de Jesus Cristo, essa mediação. Exatamente. Então, a gente entender que, eu tinha lido que, em ação de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E foi a continuação que eu não tinha lido. Não estáis quietos por coisa alguma, antes nossas petições sejam tudo conhecidas, tudo diante de Deus, pela oração e súplica, com toda ação de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento, Amém. Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você tem um shalom. Passagem de quê? Filipenses 4, 6, 7. Os irmãos 4, Filipenses 4, 6 e 7. Então você tem aí, né, não pode ser, a oração não pode ser feita, você pode começar a oração preocupado, mas ela não pode terminar preocupado. Você não pode terminar a oração preocupado. Então, aqui nós vemos que Jesus, ele colocou umas regrinhas para que a gente pudesse ter sucesso. Amém? Como diz, né? Ele deu o caminho das pedras. Né? Exatamente. Eu acho que nós vamos terminar aqui. Acho que não, tenho certeza. E o senhor falou oração é o caminho das pedras. A oração é exatamente, porque a oração é o caminho para o poder de Deus se manifestar, né, no serviço do cristão. E aí nós vamos entrar em Atos 1, 13, 14, Atos 4, 31. Não sei se complementamos aqui o que o senhor estava falando aqui, que não poderia ser. Tem mais alguma coisa aqui? Aqui, né, o que eu citei, né, essa passagem, né? Aqui o último que eu notei aqui é o que nós falamos no início, né? Pode até bem relembrar, né, que a oração não é uma mágica, né? Não é mais. É que você já pede e Deus já tem. É um gênio da lâmpada, né? Então, às vezes a pessoa é imediatista, né, pela ansiedade, ela fala, nossa, o que eu orar já Deus atende. Não, dessa forma não. Não é delivery. E aquilo que eu citei também, que ele não é uma reza, né? Exatamente. E o Senhor Jesus falou, né, em Mateus 6, 7, 8, que ele falou, para que nós orarmos, não usemos de vãs repetições. Boa. Mateus 6, né? 6. Para encerrar, né, essa parte sobre o que oração não é, né? Eu até... Eu vou dar continuidade. Poderíamos basear aqui. Versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, né? Pois se comprazem em orar em pé na sinagoga. O que nós vimos lá? Agora, Lucas 18. Você vê lá do fariseu do publicano. E nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Esse realmente é um péssimo exemplo de uma oração, né? Que Deus não responde, né? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Quer dizer, ele está chamando para uma particularidade. Uma intimidade, né? Uma intimidade. Né?
Ah, não posso orar com outros irmãos? Pode, nós vamos entrar aí, tem vários tipos de oração aí. Então, fechando a tua porta, ora a teu Pai, Deus que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, conforme o diácono leu aqui, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O que seriam os gentios aqui? Então, os gentios que não são judeus. Os judeus, né, hoje em dia são os que não são, né, não são cristãos. Os cristãos, né, que também não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem. Né? Então, vamos orar? E aí vamos colocar como tema, né, para a próxima oração. Nós vamos falar, eu ia só dar uma cortadinha aí, sim, e entraria ali só para falar sobre aqui a oração, o caminho para o poder do Espírito Santo no serviço do cristão, relacionando alguns capítulos de Atos dos Apóstolos, né? Porque nós vamos ver que a oração, quando nós fazemos de acordo com a palavra, nós somos preservados, nós somos assegurados, nós somos curados, e a gente vai entrar em várias coisas. Amém. Mas esse tópico eu não sei, no caso. Eu só ia dar uma pincelada. Fazer uma pinceladinha. Para fazer essa finalização, e aí entraríamos no outro. O último tópico, né, que seria princípios básicos para uma oração eficaz. Amém. Amém? Pode orar? Vamos orar, né? Os irmãos nos acompanhem. Senhor, nosso Deus, amado Pai, queremos mais uma vez te agradecer, Pai, por esses momentos que nós tivemos aqui, Pai, e mais esse espaço que o Senhor nos concedeu, a conexão bíblica, Pai. Obrigado, meu Deus, por tudo que foi abordado aqui. Amém, sobre o que a oração não é, Pai, e o que foi aprendido aqui, meu Deus, que nós temos que nos achegar diante de Ti com humildade, Pai. O coração contrito, como diz a Tua palavra, o coração contrito, o Senhor não despreza, Pai. Oh, Pai amado, agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelos nossos familiares, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, Pai. Obrigado, meu Deus, por, independente, Pai, das nossas falhas, Pai, independente, meu Deus, de tudo que nós somos, meu Deus, pecadores, mas que a Tua palavra diz que nós somos justificados através do Senhor Jesus. Agradecemos pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, por ter morrido pelos nossos pecados, Pai. Verdade, obrigado, Senhor Jesus, porque não só o Senhor morreu, mas nós cremos, meu Deus, pela Tua santa palavra, que a nossa fé não é vã, porque o Senhor Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, e intercede por nós. Amém, obrigado, Pai. Meu Senhor Jesus, por ter escrito nossos nomes no livro da vida, Pai. E nós cremos que um dia estaremos com o Senhor na glória, Pai. Oh, meu Deus, nos dê um coração perseverante, Pai. Que nós tenhamos nessa caminhada, Pai, nós não venhamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, Pai, mas que os nossos olhos sejam postos em Ti, o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. O Senhor firma nossos passos, meu Deus, guia nossos meus caminhos, meus Pai, que estejam firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Amém, aquele papai. Que está do outro lado, nos acompanhando, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, realmente trazer, meu Deus, a força necessária, Pai. Aquele que está cansado, que está oprimido, Pai, que o Senhor venha trazer a libertação, porque a Tua palavra diz que o Senhor, aquele que conheceu a verdade, Senhor, a verdade liberta, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, trazer, meu Deus, a libertação dessa pessoa que está, meu Deus, presa, escravizada pelo pecado, meu Deus. O Senhor vem agora, em nome de Jesus, Pai, para trazer a libertação, Pai. Senhor, que estão nas garras do inimigo, Pai. O Senhor vem agora, Pai, trazê-lo das trevas, como diz a Tua palavra, Pai, e venha trazer para a maravilhosa luz que é o Senhor Jesus. Aleluia. Assim eu determino a libertação na sua vida, Pai. Em nome de Jesus, você, irmão e irmã, está realmente, meu Deus, Pai, presa, Pai, uma situação que realmente, meu Deus, tem trazido a angústia, tem trazido depressão. Eu determino agora a libertação na sua vida. Venha trazer a paz que excede a todo entendimento. Aleluia. Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida. Venha trazer, meu Deus, o alento, venha trazer, meu Deus, a cura, em nome de Jesus. E assim nós agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e sido, e o fazemos em nome de Jesus, para a glória de Deus, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Amém. Só abençoe vocês, uma semana abençoada, e que vocês se revistam do conhecimento da palavra e da intimidade com o Espírito Santo. Amém. O Senhor te abençoe, irmão.
Amém. Boa Obrigado mais semana, uma vez por Diácono estarmos Nelson. juntos. Amém. Amém. Isso aqui é meu companheiro, meu Amém. grande amigo. Amém. Em Estamos nome de juntos. Jesus. E Amém. vale lembrar que você que nos acompanha até agora, que quiser se inscrever no nosso canal, Pertinho. no YouTube, né, o canal do Facebook, né, Igreja Casa da Cura, sabe? Se quiser ali, venha curtir esse vídeo, coloque ali na descrição, sabe? E venha se inscrever, né? Sabe? Amém. Realmente compartilhar esse vídeo, né, com seus amigos, familiares, todo o grupo ali, ao qual você faz parte, venha divulgar. Se Em tiver nome de Jesus. colocar algum comentário ali, né? Realmente Alguma pergunta. até mesmo, como eu disse na outra edição, quiser, até mesmo estamos abertos para ter uma crítica. Aleluia. Para que nós estejamos aqui melhorando para trazer o melhor para você. E nós fazemos aqui para a glória de Deus e nós temos compartilhar tudo que o Senhor tem nos dado, através do conhecimento, pela sua infinita misericórdia, nós queremos repassar para você. Estamos fazendo o melhor. Amém. Tá bom? Desde já agradecemos por aqueles que, na outra edição, né, realmente compartilharam o nosso vídeo, né? Em nome de Jesus. Quero agradecer pessoalmente a irmã Sônia, né, que Amém. nos acompanha, a Bruna, a diaconisa Bruna, o presbítero Fabiano, Em também, nome que de Jesus. realmente, né, compartilhou. Enfim, aqueles que eu não lembrei agora, eu quero agradecer a todos. Você me perdoe se eu não citei seu nome, mas desde já receba a nossa gratidão. Em Assim, nome de Jesus. eu te agradeço, agradecer ao pastor Ricardo, e uma ótima semana. Até a Amém. próxima edição da Conexão Bíblica. Tchau, tchau. Amém. A Deus paz. abençoe. A paz.